ao colocar o homem dentro de um jardim, e lá ele faz da sua costela uma mulher, e ali ele forma a família. A família, ela inicia naquele lugar. Então a família, ela é a primeira instituição feita pela mão de Deus. A família é muito primordial, ou ela é o começo de tudo. A família, ela vem antes de tudo. Então Deus, ele constitui uma família, e o diabo, ele já começa a trabalhar para destruí-la. De que forma o diabo começa a trabalhar a destruí-la? Começa a convencer a mulher que ela deveria desobedecer a Deus, porque Deus deu uma ordenança. Então a mulher foi e desobedeceu, e fez com que o seu marido também desobedecesse, porque era uma só carne. Então eles desobedeceram e foram expulsos do jardim do Éden como consequência do seu pecado. Então Deus, ele prossegue com o seu plano. Ele não destrói a família, mas ele prossegue, e da família ele gera filhos, e dos filhos gera outros filhos, e gera outras famílias, até que um dia é formado a família de Noé. Porém, o Deus olha para o povo e vê que o povo está desordenado, pecando, estavam totalmente destruídos em seus delitos e pecados. O povo estava pecando, e aquele pecado chegou nas narinas de Deus. Entenda uma coisa: que ponto um homem pode pecar até que o seu pecado chegue na narina de Deus? Porque nós vemos tantas coisas acontecendo por aí, e aquele povo pecou, e os seus pecados chegou na narina de Deus, e Deus, ele se arrepende de ter feito o homem. Então, de uma família, ele começa um novo plano. Entenda que Deus, ele sempre valoriza a família. Deus sempre preza pela família. Então ele constitui Noé para iniciar um novo plano. Deus, ele começa e destrói todos aqueles homens que pecaram, e constitui uma família para dar prosseguimento. E de Noé chega até Abraão, que também é uma família a qual Deus escolhe para ir para uma terra a qual Deus tinha prometido. Deus prometeu para Abraão: Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei. Então Abraão, que fazia parte de um povo idólatra, sai daquela terra, sai de perto de pessoas que não ajudam, sai de perto de pessoas que não prosseguem. Então ele sai e vai para a terra a qual Deus constitui. Então Deus constitui Abraão para que fosse feita a sua promessa. Então ele promete para Abraão, e cumpre-se que nasceu Isaac, e a promessa se cumpre em Jacó. E Jacó, ele tem uma família, e ele forma de sua família vários filhos, e desses filhos nascem mais filhos. Então começa o plano de Deus sobre aquele povo, sobre aquela nação. Então inicia aí o povo de Israel. Então o povo passa por uma fome. Israel passa por uma fome tão grande que ela tem que voltar para o Egito, porque a fome estava tão grande que não tinha alimento. Então a família que Jacó tinha constituído vai para o Egito. Então quando chega no Egito, ele permanece lá, e lá está José já como governador. Então morre o rei do Egito morre, e o próximo que assume não conhecia mais José, não conhecia a família de José. Então ele coloca aquele povo como escravo. Então o povo de Israel passa a servir o Egito como escravo. O faraó que assumiu começa a colocar como escravo, e passa-se 400 anos, e Deus ouve o clamor do povo e levanta Moisés para assumir aquele povo.
e ele leva aquele povo até a terra prometida. Certo dia, Moisés ele morre e ele constitui Josué para assumir o povo. E quando Josué ele assume, leva o povo até a terra prometida. E quando ele chega na terra prometida, ele começa a designar o que Deus falou para o povo. Ele começa a lembrar de tudo aquilo que Deus havia falado para o povo, tudo aquilo que Deus havia falado para Moisés, que Deus havia falado para Josué. Ele começa a lembrar o povo. Ele diz: se vocês não quiserem servir a Deus, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Então ele deixa todas as dicas, ele deixa todas as leis, ele deixa tudo que Deus havia ordenado para o povo. Então Josué morre, então o povo começa a ficar só. E antes de Josué morrer, ele fala: ei, quando vocês ficarem só nessa terra, expulsa todos os estrangeiros. Vocês estão vendo, vocês estão em paz. No momento vocês estão em paz, mas ainda há povo que está nessa terra que Deus mandou destruir, Deus mandou derrotar, Deus mandou afastar, Deus mandou tirar. Porém as tribos de Israel não expulsaram. Aí você pergunta: por que muitas famílias estão sendo destruídas? Porque quebraram princípios lá atrás. Por que um dia Gideão chega a Deus e pergunta: Senhor, por que acontecem essas coisas conosco? Porque quebraram princípios lá atrás. Por que as famílias brasileiras estão tão destruídas? Quebra de princípios, quebra de valores. Deus ordenou: tira, mata, aniquila, sai. Todo esse povo que é estrangeiro, tira, tem que tirar. Porque o povo já tinha derrotado todos os maiores inimigos. Os maiores inimigos, que eram os mais fáceis de derrotar, o povo já tinha derrotado. E os pequenos ele deixaram. Achamos que coisas pequenas não pode destruir, mas ela destrói. Coisas pequenininhas que nós deixamos passar. Não, Senhor, é só essa coisa que eu estou fazendo errado aqui. Eu não estou fazendo algo grande não. O povo falhou nisso. Eles pagaram por isso. Porque Deus, ele é um Deus de princípio. Deus, ele é um Deus 3 vezes santo. Ele não tolera o pecado. Ele não tolera o erro. Então aquele povo, ele erra, falha, e ele tem consequências. Ah, mas Deus perdoa, com certeza Deus perdoa. Ele é um Deus de perdão. Deus é um Deus de segunda chance. É um Deus que restaura. Porém, as consequências permaneceram. Israel começou a entrar numa decadência. E Deus levanta profetas e profetas para profetizar para o povo, e o povo continua falhando. E além do mais, Deus constitui uma casa, faz uma casa para ele habitar naquele lugar, e o povo faz algo tão grandioso que é levar deuses estranhos para dentro da casa de Deus. E o pior, mantinham relações sexuais dentro do templo, coisas horrorosas. E Deus leva aquele povo cativo para tratar. Amados, enquanto nós não tivermos princípios, nós não vamos ter famílias fortes. Enquanto nós não tivermos santidade com Deus, não teremos famílias fortes, famílias colocadas sobre a rocha. Jesus, ele fala aí: coloca a tua casa sobre a rocha, porque se você colocar sobre a areia, vai vir um vento, vai vir a chuva, vai quebrar os alicerces e a sua casa vai desabar. Lembre-se, não é só coisas grandes que destroem, mas as pequeninas,
aquilo que nós não achamos. Deus quer fazer um povo forte. Deus quer fazer uma nação forte. E tudo inicia-se na família, que é o alicerce. Só que hoje nós vemos que a família foi totalmente deturpada. Deus falou que o homem iria se unir com a mulher, porém está totalmente diferente. Hoje já se junta a família homem com homem, mulher com mulher. Por que está acontecendo isso? Porque quebraram princípios lá atrás. Princípios foram quebrados lá atrás. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Deus, Ele quer restaurar a família.